Muito obrigado, muito obrigado. Este assunto foi uma das coisas que mais importante que eu aprendi na revista Ascendedor. Como se faz a preparação espiritual para poder mudar de vida, emprego ou profissão. Se eu tivesse aprendido mais cedo antes, bom, antes tarde do que nunca, mas se tivesse aprendido mais cedo, teria tido uma vida profissional, uma vida social, familiar bem melhor. Não digo bem melhor, mas mais facilitado, menos doloroso, menos problemático, mais fácil. Gostaria de pedir uma colaboração para vocês, todos que estão vendo o vídeo, para curtir, comentar, compartilhar, para que este vídeo chegue às pessoas que estão necessitando de saber desta verdade, assim como eu tive a sorte de encontrar no caminho da minha vida a Seichonoye. Por que concretiza mais aquilo que a pessoa pensa, sente quando está emocionalmente exaltado? Quando você está com raiva, triste ou muito empolgado? Porque com ânimo exaltado a pessoa fixa apenas em um ponto sem dar espaço para outros pensamentos. Esse estado mental é denominado concentração mental. E exatamente quando você está emocionalmente exaltado, você não pensa mais em nada, só fica focado num ponto. E isso faz concretizar mais, a força do pensamento é maior, então faz concretizar aquele pensamento, aquele estado emocional. E esse estado é denominado concentração mental. Quando você nutre ódio, fica com raiva de alguém ou alguma coisa, entra nesse estado de concentração mental. Mas o estado de concentração mental através do ódio, da raiva, é destrutiva. O ódio ou raiva é desejo de lesar ou destruir o outro. Só que ao invés de destruir o outro, esse sentimento de destruição, percorrendo o seu próprio corpo, lesa a sua saúde, lesa algum órgão do corpo, isto é, causa doença. O sentimento de ódio e raiva significa ruptura, cisão, destruição, diminuição, porque a união, a harmonia faz aumentar as coisas e a desunião quebra, destrói, então diminui as coisas. Isto reflete no corpo, também no corpo, como diminuição da saúde, e diminuição da saúde financeira, que é a doença, saúde física, que levam à cirurgia. Cirurgia que quer dizer o quê? Corte, ruptura, quebrar, despedaçar, destruir, tirar. Ou, quando não leva à cirurgia, leva a quebrar os ossos. Tudo isso provendo o sentimento de destruição obtido através da concentração mental. Então, concentração mental bem utilizada, utilizar de forma positiva, pode trazer bons resultados. Alguns atletas que faz com sentimento de nutrir raiva ou ódio do adversário, mas eles usam um pouco disso para concentrar no jogo, para poder ter mais força física e força mental na hora que está disputando algum jogo. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: se você usar de forma positiva esse estado de concentração mental, irá colher ótimos resultados. Se deseja vencer na vida, aprenda a concentrar a mente objetivamente. E então ele conta do método de concentração mental de Leifert. Leifert foi o mentor espiritual de Stardale, quando Stardale estava preso, era prisioneiro condenado. Quem salvou o Stardale foi o Leifert. O Leifert tinha uma filosofia própria.
ele dizia assim, e ensinou Starr-Daly: se deseja vencer na vida, deve treinar a mente para ser capaz de ouvir o que é preciso ouvir, ver o que é preciso ver e sentir o que é preciso sentir. Isto é fundamental. Senão você desconcentra, fica totalmente desfocado. Então você tem que treinar a sua mente para ouvir aquilo que precisa ouvir. Ouvir, ser capaz de ouvir não é botar um tampão ou não querer ouvir, mas saber distinguir o que é importante, o que é urgente, o que é fundamental naquele momento. Isso é um treinamento. Depois vamos mostrar uma forma de objetivamente saber separar as coisas. Fazer com que a nossa mente haja como uma espécie de purificador com filtro, separando os bons e maus pensamentos, deixando de escoar os maus pensamentos e retendo somente bons pensamentos. Isso é realmente importante. Deixe embora os maus pensamentos ou coisas ruins e guarde somente coisas boas, boas lembranças. Os danos ocorrem quando deixamos que maus pensamentos fiquem retidos no subconsciente e criem coisas danosas à nossa vida. Quando praticamos a meditação Shinsokan, captamos a orientação da sabedoria de Deus, porque concentramos nele a nossa mente. Use o mesmo método do Shinsokan para aumentar a concentração mental. O que fazemos quando praticamos a meditação Shinsokan? Fazemos em duas etapas. Primeiro fazemos o canto evocativo de Deus para serenar a mente, concentrar a mente em Deus. Fecha os olhos, deixa o mundo dos 5 sentidos, essas agitações, confusões, fofoca, e você concentra a mente em Deus, você faz na segunda parte. A segunda parte da meditação e mentalização. O professor Masaharu Taniguchi diz que a prática diária da meditação aumenta naturalmente a nossa capacidade de concentração mental, e isso é uma grande verdade. A prática contínua da meditação faz você aumentar naturalmente a sua capacidade de concentração mental, porque nasce em você a sabedoria para conseguir separar o joio do trigo, coisas boas e coisas ruins. Naturalmente você começa a concentrar em coisas boas, deixa de lado coisas ruins, deixa de lado coisas que você não pode fazer nada. Tem muitas coisas que você não pode fazer nada. Não adianta ficar com raiva, espernear, brigar, ficar chateado. Vai resolver. Então você aprende a separar o joio do trigo. Isso acontece naturalmente para quem pratica a meditação Shinsokan. Vou mostrar aqui uma técnica que eu aprendi para conseguir ter concentração mental e menos dispersão mental. Quadrante da prioridade. O que é? Você desenha um quadrante dessa forma como está aqui. De um lado aqui os assuntos importantes, aqui assuntos urgentes. E você classifica nesse quadrante aqui, primeiro quadrante, então coisas não importantes, assuntos não importantes e assuntos não urgentes. Isso é básico do básico. O segundo passo é separar o que é importante, mas não é urgente. E separar aquilo que é urgente, mas não é importante. Ambas coisas, se é importante, mas não é urgente, dá para deixar um pouco mais, assim, não precisa ficar afobado agora. Da mesma forma, é urgente, mas não é tão importante, ainda você tem um pouco de tempo, então você vai focar aonde? Aqui no quarto quadrante, aquilo que é importante e aquilo que é realmente urgente. Quando você faz isso, você consegue separar. Esse é o planejamento diário. A primeira coisa que você vai fazer no dia
de manhã seria isso, separar o que eu tenho que fazer isso. Você consegue fazer isso até mentalmente, não precisa colocar no papel, mas se quiser pôr no papel no início, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, utiliza o papel. O que você vai notar que quando você fizer isso, e você vai ver que é a lei do Pareto. O 20% representa 80% e 80% representa 20%. Então, as coisas importantes e urgentes são 20% de todos os assuntos que você tem que resolver. Quando você faz isso, você vê que se tem 10 assuntos que tem que resolver hoje, você vê que 2 ou 3 são coisas realmente importantes e urgentes. Então você foca, concentra a mente naquilo. Você começa a disciplinar a sua mente. E isso se torna um hábito e você acaba fazendo isso de forma natural, sem forçar. Sai desse estado emocional de apavorado, de medo, de preocupação, ficar todo perdido, parece que está segurando uma bomba que vai explodir tua vida. Separar aquilo que é importante e urgente, concentrar sua mente, concentrar suas ações nestes assuntos. Preparação espiritual para mudar a situação atual. O professor Masaru Taniguchi diz: você não deve amaldiçoar a sua situação atual, por pior que seja. Precisa abençoá-la, agradecer a ela. Por pior que seja a situação atual, teu emprego, a tua profissão, isso é um meio que você dispõe atualmente para poder viver, para sustentar sua família. Então, não deve amaldiçoar, deve agradecer. Ele diz assim também: talvez isto seja incompreensível agora, mas não é reclamando, amaldiçoando que a situação irá melhorar. Isso é uma grande verdade, não adianta espernear, reclamar, amaldiçoar, que vai mudar alguma coisa. Pelo contrário, só vai piorar. Se uma situação indesejável persiste para você, é porque ela ainda é necessária para o desenvolvimento da sua alma, o desenvolvimento espiritual. Em outras palavras, a sua alma, seu espírito precisa diplomar. E ele conta o relato de uma senhora que se divorciou. Essa senhora casou e o marido tinha um hábito bem estranho, com justificativa de ela não engordar, não deixava ela repetir a refeição, uma tigelinha de arroz, e dizia: você não pode comer mais, porque se comer mais você vai engordar, e eu não gosto de mulheres gordas. E ela sentia fome, sentia mal, sentia oprimida, separou-se do marido, e a condição que ela colocou para casar novamente é encontrar um marido que não tivesse uma mãe, sogra, porque a parte do que o marido fazia era também a sogra que falava essas coisas. Então, ela casou com um rapaz que não tinha mãe. No entanto, nos primeiros meses foi tudo bem, mas depois de meio ano, um ano, o marido começou a fazer exatamente o que o ex-marido fazia. Dizia para ela não comer muito porque ela podia engordar. O professor Masaru Taniguchi diz assim: não adianta fugir da situação, como fez essa senhora. Separou, tornou a repetir a mesma situação, voltou a ter a mesma situação anterior. E isso acontece muito na vida das pessoas. Pessoas separam, casam e continua a mesma coisa. Muda de emprego, muda de profissão, muda de país muitas vezes, e parece que muda, mas no fim não mudou nada, continua tendo uma vida atribulada, uma vida infeliz. Por que isso acontece? Porque você tem que, não é pagar, né, mas você tem que resolver uma situação kármica que aparece na sua vida por meio do marido, por meio do casamento, por meio de um emprego ou de uma profissão.
Quando conseguir assimilar totalmente a lição oferecida por essa situação, esta se afastará de você. Assimilar totalmente a lição é você aprender, evoluir com essa situação, ou seja, você tem que ser aprovado. A nossa vida, de certa forma, é como uma matéria escolar. Se você não for aprovado na escola, você tem que repetir a mesma matéria de novo. E na vida também. Se você não é aprovado, você muda de situação, muda de marido, muda de emprego, muda de país, mas você vai ter que repetir a mesma situação retorna para que você seja aprovado. Entretanto, antes desta situação afastar de você, deve agradecer a ela. Uma das coisas que tem que fazer é agradecer a situação atual. Mesmo que seja de pobreza ou sofrimento, não há dúvida que está proporcionando alguma lição a você. Pelo fato de agradecer a situação atual, é que virá uma situação melhor. Agradecer a situação atual significa que você conseguiu assimilar a situação atual. Quando você consegue agradecer pelas coisas aparentemente ruins que estão acontecendo na sua vida, significa que teu espírito compreendeu por que aquilo está acontecendo. Você se arrepende de certas coisas que você fez ou deixou de fazer e diz: eu, como filho de Deus, eu não vou fazer mais esse tipo de coisas. Deus, muito obrigado por ter mostrado isto para mim. E agradecer. Não é agradecer porque as coisas estão ruins, tá? Não é isso. Quando eu falo agradecer a situação atual, não é agradecer que eu estou vivendo uma situação complicada, difícil no emprego, na profissão. Não é isso. Pelo fato de agradecer a situação atual é que virá uma nova situação melhor a você. Agradecer no sentido espiritual de ter compreendido por que está passando por essa situação. Tirar proveito dessa situação, você tem que transformar o limão na limonada. O que não deixa vir a nova situação é que você não avança seu filme mental. O filme mental fica mostrando a mesma cena de doença, de pavor, de medo e assim por diante. O filme fica projetando. Aparentemente, o dia de amanhã pode ser diferente, mas se você analisar friamente, a tua vida não mudou nada. Mudou alguma coisa, as pessoas, o cenário. Se você mudar de país, mudou o cenário, mas não mudou a tua vida na essência. O que não deixa vir a nova situação, ou seja, avançar o filme mental, são os pensamentos amarrantes. Quais são os pensamentos amarrantes? Pensamento que diz: eu quero que seja assim, tem que ser assim, não quero que seja assim, precisa ser assim, não tem que ser assim, não tem que ser assim. Você está amarrando a situação. As coisas acontecem para mostrar alguma coisa. Quando você diz não quero que seja assim, você está querendo negar isso, você não está tirando proveito, não está aprendendo nada com a situação atual. Esses são os pensamentos que bloqueiam o filme mental de avançar. Por isso que na Sutra Sagrada está assim: nós é que nos amarramos com nossa própria mente, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. São teus pensamentos amarrantes, na verdade. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Então, são coisas criadas pela nossa própria mente. Quando você solta isso, solta esses pensamentos, você entrega nas mãos de Deus, o filme avança. Para avançar, mudar de cena, deve libertar o filme mental, isto é, soltar toda obstinação, toda ideia fixa que amarra. A ideia fixa é: tem que ser assim, quero que seja assim. Isso amarra.
Então você tem que soltar. Quando você solta isso, o filme avança e surge uma outra cena. Uma cena, obviamente, você tem que ter desenhado uma cena melhor. Repetir uma cena ruim, pode ser outra cena, em cena diferente, mas se você não desenhar a cena boa, vai aparecer uma outra cena ruim. Não resolve. Não adianta resolver um problema e criar outro problema. A situação atual é preparação espiritual para poder mudar de vida, emprego ou profissão. Então, quando eu li esse artigo, foi uma das coisas mais importantes que eu li na revista Ascendedor da Seitianoye. Mesmo que sua vida, seu trabalho ou sua profissão seja por demais desagradável e insignificante para o seu plano de vida, não será reclamando, odiando que irá conseguir libertar da situação. Não chegava a odiar, mas reclamava, não amaldiçoava, mas não estava satisfeito por dentro, não estava feliz, essa é a questão. Quando eu aprendi que eu tenho que superar essa situação e o que eu tenho que fazer para superar essa situação, a minha vida mudou, o meu filme mental avançou, começou a avançar, empenhando cada vez mais a sua força nesse pequeno trabalho desestimulante, é que você poderá se diplomar nesse trabalho. Mais do que isso, você conseguirá diplomar na sutil questão kármica que existe, que há entre seu trabalho e você, ser humano. É uma pendência kármica do passado ou dessa vida, não importa que seja. É isso que está fazendo que as coisas fiquem acontecendo, o mesmo tipo de situação na sua vida. Eu passei por isso quando eu mudei minha forma de pensar. Já contei isso várias vezes, mas tinha que trabalhar. Eu trabalhava que nem louco, né? Trabalhava de 12, 16 horas por dia. E, claro, você não vive satisfeito levando uma vida. Pensava, mas por que eu tenho que fazer isso? Até o dia que eu entendi, eu preciso diplomar. Quando eu mudei minha postura, comecei a parar de reclamar, parar de sentir infeliz, comecei a agradecer, porque aquilo na realidade, me proporcionava uma vida, pelo menos vida financeira, material boa. Eu conseguia dar boa condição de vida para minha família. Eu mudei a forma de pensar. Quando eu mudei, as coisas gradativamente foram mudando. Mais do que isso, você conseguirá diplomar na sutil questão kármica que há entre esse trabalho e sua vida. Isto é o fato mais importante para o treinamento do seu espírito evoluir. É um estágio, preparação espiritual para você, para o seu espírito poder mudar de vida, emprego ou receber nova profissão. Foi o que aconteceu comigo, eu mudei de profissão. Sendo assim, mesmo que o trabalho, profissão ou sua vida seja desinteressante, pelo fato de ir superando esses obstáculos, é que seu espírito recebe o diploma, se eleva e isto refletirá na sua vida terrena. A situação atual é preparação espiritual para poder mudar de vida, emprego ou profissão. Quando você entende isso, que a situação atual é uma preparação espiritual, você deixa de nutrir raiva, ficar amaldiçoando. No caso, eu não amaldiçoava, mas ficava pensando, né? Por que eu tenho que passar por isso? Via outras pessoas vivendo de forma bem melhor e eu dizia, por que eu tenho que passar por isso? Reclamava, mas eu parei de reclamar. Quando eu entendi que a situação atual é uma preparação para poder mudar de vida, mudou a minha forma de encarar a situação atual, ou o que eu fazia. Isto deixou aliviado, deixou feliz. Falei, bom, eu vou dar o melhor de mim e ver o que acontece. Quando eu fiz isso, em curtíssimo prazo, mudou a minha vida. O seu espírito precisa ser diplomado. Na época eu não entendia porquê, mas
Agora eu entendo que meu espírito foi diplomado, eu rompi aquela questão kármica que existia dentro de mim com o meu espírito e a minha vida. Para isso, deve concentrar, empenhar ao máximo agora na situação atual. Concentrar. Não é ficar reclamando, ficar pensando, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, vou dar o meu melhor de mim. Quando você faz isso, rapidamente as coisas mudam. Virá o momento da casca do ovo romper e chegar à nova situação, quando sua alma se diplomar verdadeiramente da situação em que vive, virá a nova situação desejada. O ovo de um pássaro, de uma galinha, de um frango, ela tem que ser chocada. As galinhas ficam chocando por um bom tempo, os pássaros também ficam chocando por um bom tempo, revezando muitas vezes o macho e a fêmea, revezando, aquecendo o ovo. E aí uma hora o ovo rompe e nasce. Quando você se diplomar da situação indesejável da vida ou do trabalho e nas questões ligadas a esta situação, então todas as questões secundárias ligadas à tua vida profissional, teu trabalho, teu emprego, tua profissão, sua vida modificará em uma nova atividade profissional, ou emprego, ou a nova vida irá acolher você. O embrião dentro do ovo submete-se sem queixas à situação monótona, chata, e assim desenvolve e transforma num pintinho. Da mesma forma, você tem que parar de queixar da situação atual, da situação monótona, da situação chata, desestimulante, mesmo sem motivação. Você tem que procurar dar seu melhor. Quando você dá o seu melhor, procurar fazer o melhor, mesmo não gostando, mesmo não sabendo fazer direito, você vai se aprovar, vai receber o diploma. Recebendo o diploma, você consegue mudar de profissão. Tem uma situação real que uma mãe consultou o professor Masaru Taniguchi. É uma situação bem curiosa. O filho dele era dono de um boteco, de um bar, quase um prostíbulo, na verdade. E ela sentia vergonha do filho ter esse tipo de atividade e pediu orientação ao professor Masaru Taniguchi. E a orientação que ele deu foi exatamente isso. A senhora tem que parar de queixar, e o seu filho também, né? Parar de queixar da situação atual que ele vive e agradecer, mesmo que não seja agradável. Isto está proporcionando, dando rendimento financeiro, uma oportunidade de trabalhar. Então, deve agradecer a situação atual, dedicar, fazer o melhor. E realmente mudou a postura dele em relação ao estabelecimento comercial dele, começou a tratar as pessoas que trabalhavam para ele melhor, dar o melhor tratamento possível, melhorar o ambiente. Com isso, surgiu um comprador e ele naturalmente desfez aquele estabelecimento, saiu daquele estabelecimento e começou uma nova atividade profissional. Assim como a casca do ovo rompe-se quando chega o momento, sua situação indesejável também romperá, vai mudar. Todavia, para que isto aconteça, é necessário permanecer durante algum tempo na situação que foi oferecida, ou que está acontecendo, assimilando ao máximo os nutrientes desse ambiente. Então, essa situação, esse emprego, essa profissão é como se fosse um nutriente para fortalecer você, para preparar você para uma nova atividade. Então, quando você iniciar a nova atividade, você está preparado fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Isso é uma grande verdade, por eu ter passado por algumas situações difíceis, complicadas, desafiadoras, é que eu pude assumir novas atribuições, estava preparado mental, fisicamente,
e espiritualmente para superar aquele desafio. Então, foi muito mais fácil enfrentar a nova situação. Estava preparado. O professor Masaharu Taniguchi deixa uma mensagem final. Aquele que, agradecendo, sem reclamar, sem amaldiçoar, concentra e dedica força total ao trabalho, situação da vida atual, ao emprego, mudará para melhor, porque foi aprovado e será promovido para exercer novas tarefas da vida. Ou seja, você está pronto, preparado para exercer nova atividade, nova função, nova profissão. Você está pronto, está preparado. Senão se você forçar a mudança, o que vai acontecer? Que igual a senhora que separou e casou novamente, vai acontecer tudo igual. Você muda de ambiente, de lugar, de país, de cidade, não importa, mas acontece tudo de novo. Tem que se diplomar. Quando você considera a situação atual da vida como preparação espiritual para poder mudar de vida, mudar de emprego, mudar de profissão, você consegue concentrar sua mente no trabalho atual, na situação atual, na vida que você leva, diploma o espírito, diplomando o espírito, começa a mudar gradativamente. Muito obrigado, muito obrigado.